Evangelho do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, ano C. Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém, por acaso, vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Durante 3 anos, Jesus percorreu a Galiléia e a Judéia, anunciando o reino de Deus, e hoje a liturgia celebra a última entrada de Jesus em Jerusalém, de maneira simples, na terra de Davi, seu pai, passando antes por pequenos povoados. Jesus pediu a seus discípulos que buscassem um jumentinho que ainda não havia sido montado, o que era comum naquela época, pois as pessoas separavam os animais que não tinham sido usados para serem oferecidos em alguns rituais. E ele chega a Jerusalém montado no burrinho, assim como havia sido profetizado muitos séculos antes, sendo esperado pelo povo como o Messias e reconhecido como o Rei Jesus, o enviado de Deus, acolhido com festa e alegria. Montar aquele animal significa muito mais a paz do que a humildade, pois no Primeiro Testamento os reis montavam cavalos quando iam para a guerra, enquanto os líderes que libertavam o povo no tempo das tribos montavam jumentos. Jesus, sem as vestimentas tradicionais de um rei, se apresenta de modo humilde e pacífico, tendo como trono um pobre jumento. A chegada de Jesus à capital do povo judeu é marcada, entretanto, por 2 reações diferentes. O povo pobre e sofrido que o aclama como rei, Messias, o filho de Davi, aquele que traz a justiça e a paz, que é o libertador dos pobres e dos fracos, e as autoridades, que se sentem ameaçadas quanto ao seu prestígio e tentam calar aqueles que aclamam Jesus como rei. As palavras de louvor são semelhantes ao coro dos anjos por ocasião do seu nascimento, e nem mesmo os fariseus, com a sua autoridade, conseguem calar a aclamação do povo.